Então, hoje nós estamos aqui na segunda parte, no capítulo 7º, né? Espíritos endurecidos, e hoje nós vamos ler e estudar, né, claro, sobre a história de Angélica, nulidade sobre a Terra. Né? Interessante que a Ana falou aí na prece, a gente tem comentado ao longo dos nossos encontros o tanto que é importante, né, a lição de cada um dos nossos irmãos, né, e todas elas servem para nós. Essa parte que nós estamos serve mais ainda, né? E não sei por quê, né? Então, vamos lá, gente. Está a Dona Honória aí, só a Dona Honória, o Tonho, a Ana e a Lucélia, mas não tem problema. Nós, com certeza, estamos com a presença de amigos aqui da espiritualidade, aprendendo conosco. Então, vamos lá. Eu leio um pouco, eu paro, a gente comenta. Se eu estiver lendo, vocês quiserem comentar, pode comentar, né? Tem que ser assim. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angélica. O nome dela até que é bonito, né? Vós vos arrependeis de vossas faltas? Ela responde, não. Olha que interessante. Então, por que vindes a mim? Para fazer uma tentativa. Então, não sois feliz? Não. Estais sofrendo? Não. Olha lá, gente. O que vos falta, então? A paz. Olha que interessante. Ela fala que falta a paz, mas diz que não está sofrendo. Será? Pois é. Tem como, né? Não ter Então, né? paz e não sofrer? Pelo amor de Deus, É hein? meio difícil, né, gente? Nossa, é o orgulho, né? O Não orgulho. sei. Só É uma pode. característica desses espíritos. Nós, né? Eu acho que eu falo de mim, claro. A gente entra um pouco, eu entro um pouco nessa em algumas situações. É o orgulho, porque como que ela não sofre? E ao mesmo tempo ela fala que falta paz. Aí vamos ver, tem uma observação. Certos espíritos não consideram como sofrimentos senão os que lhes lembram as dores físicas, embora convindo que seu estado moral é intolerável. Aí tem essa nota aí, pode ser, né? Às vezes ela acha que sofrer é ter uma dor de cabeça, é ter uma dor física, né? Como não tem físico, não tem a dor física. E aí ela considera isso, não considera isso um sofrimento, mas aí ela fala que não tem paz. O seu estado moral é intolerável. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Olha, ele vai esmiuçando, né? Um arrependimento do passado. Aí ela já reconhece, né, que algo ela fez que ela se arrependeu. O arrependimento do passado é um remorso? Vós vos arrependeis, então? Não, é por temor do futuro. Quer dizer, ela não arrependeu, né? Que temeis vós? O desconhecido. Interessante que ela já está no plano espiritual, isso aqui que está me chamando a atenção. Normalmente, quando nós estamos aqui encarnados, a gente fala, né, a hora que eu vou desencarnar, eu temo, né, pelo desconhecido, pelo que eu vou enfrentar. E ela já está na espiritualidade e teme o desconhecido. O que vocês me dizem disso? Olha, eu estava pensando isso aí, Marlene. É, Estava pensando justamente isso. Porque eu tenho esse medo, eu acho que todos nós temos. né, do desconhecido. É, Não só com relação à morte, mas um medo que a gente não sabe qual é a origem dele, né? é, E o importante é a gente identificar esse medo, mas é difícil, é verdade. é difícil. A Lucélia também comentou aqui que ela também tem
essa dificuldade, né? A gente teria que identificar, né? Eu fico pensando muito assim, sabe? Ah lá, é o que nós falamos, né, Lucela? Ela já está no desconhecido, que desconhecido que ela está com medo, né? Às vezes eu penso assim, gente, eu já desencarnei tantas outras vezes, né? Eu já desencarnei, nós todos aqui. E por que a gente fica assim inseguro? Aí às vezes eu penso assim, será que é porque eu vou deixar as pessoas que nesta encarnação me dão um suporte, assim, afetivo? Aí eu penso, não, mas do lado de lá, né? Maneira de dizer, na espiritualidade eu também tenho, né? Eu tenho as pessoas queridas que já partiram, que eu me lembro, que eu convivi nessa encarnação, e outros que eu não convivi, né? Aí eu fico fazendo esse exercício, sabe, Ana? O que você acha aí? Pode falar. Eu penso que, mesmo ela estando no desconhecido, ainda tem o desconhecido do desconhecido, que é justamente a nossa sombra, aquilo que nós desconhecemos. E aqueles que vamos encontrar e que não encontramos ainda do lado de lá, e que pode ser alguém que tenha algo que nos é desconhecido e que vem trazer o conhecimento para nós. E aí é que o bicho pega. É verdade, é isso mesmo. Porque ela está com uma visão ainda limitada, né? Ela tem outros desconhecidos, entre a tem mesmo, é verdade. Bem lembrado. E aí ela se depara, lá ela tem essa consciência. Vamos ver que a Luciana fala, imagine que a insegurança se deve que não sabemos tudo ainda sobre a nossa evolução. É isso aí, né, Lucélia, que a Ana falou, é isso aí mesmo. A nossa evolução nos permitiu ainda. É isso mesmo. Pelo menos essa consciência, eu acho que ela tem, né? Por isso que ela fala do desconhecido. Aí vamos caminhar mais um pouquinho. Quereis dizer-me o que fizeste em vossa última existência? Isso talvez me ajude a vos esclarecer. Nada. Olha lá, gente. Segundo ela, não fez nada. Meu pai. Em que posição social estáveis? Média. Fostes casada? Casada e mãe. Você vê, ela tinha tudo para ter feito muita coisa, né? Cumpristes com zelo os deveres desta dupla posição? Não. Meu marido me aborrecia e meus filhos também. Olha, ela não teve uma convivência boa, né? Pensava, não tinha um relacionamento bom nem com a esposa, nem com os filhos. Como se passou vossa vida? A divertir-me enquanto solteira e aborrecer-me casada. Gente do céu. Quais eram vossas ocupações? Nenhuma. Então, quem cuidava da vossa casa? A doméstica. Afinal de contas, ela tinha uma vida fútil, né? Uma vida fútil. Você vê, ela não dedicava nem as coisas da casa, assim, as coisas domésticas, né? Vamos dizer, lavar, passar, cozinhar, arrumar, e nem as coisas mais sublimes, que seria o relacionamento com o esposo e com os filhos. Ah lá, Lucélia, coisa, é uma vida vazia, né, Lucélia? Realmente. Porque quando ela era solteira, ela se divertia. E depois ela ficou aborrecida. Ai, meu pai do céu. Fala, Ana. Aí concordo com a Lucélia, ela estava num vazio existencial, e isso é terrível. É o pior que pode acontecer para nós, para um espírito, é esse vazio, essa sensação aí do nada, né? Isso é niilismo. Porque nada a atraía, né, Ana?
Nada atraía. Parece que a única coisa que ela gostou mais foi quando se divertia, mas parece que nem isso, né? Então, sobe um pouquinho, né? Não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa de vossos arrependimentos e de vossos temores? Eu vou repetir. Não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa de vossos arrependimentos, de vossos temores? Talvez tenhas razão. É, aqui parece que ela não basta convir, não basta convir. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem à vossa volta? Como? Ajudando-os a se aperfeiçoarem pelos vossos conselhos e vossas preces. Não sei rezar. Nós o faremos juntos. Aprendereis, quereis? Não. Por quê? O fadiga, instrução do guia do médium. Ela não queria nada, né? Olha que ele foi propondo as coisas aqui e ela não foi aceitando. Fala, Ana. Ela perdeu completamente o sentido da vida, né? O que é importantíssimo, a gente ter um sentido, um propósito, ela não tinha. Gente, isso é terrível, terrível. A vida não ter sentido. Para mim, é o pior que pode acontecer. Você perder o sentido da vida, que Viktor Frankl tanto abordou, né? Através da logoterapia. Dar um sentido à vida. Nós temos que dar, e ele deu, né? No campo de concentração, tendo perdido a mulher, tendo perdido os filhos, os pais, tendo perdido a fortuna que ele tinha, porque ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa posição social. E lá no campo, no campo de concentração, ele perdeu tudo isso. Mas, e ele via aquelas pessoas que não encontravam sentido na vida se atirarem contra a cerca elétrica, né, do campo, porque o campo era cercado com cerca elétrica, e as pessoas se atiravam na cerca para acabarem com a vida. Né? E ele via tudo isso. E ele falou assim, gente, mas a vida tem que ter um sentido. E ele deu um sentido à vida, acabou saindo do campo de concentração. Parece-me que, eu não sei se ele estava nesse meio, mas teve uma equipe de pessoas se juntaram e compraram a liberdade de vários desses grandes homens que estavam nos campos de concentração. Eles compraram, deram o dinheiro para o Hitler e conseguiram libertar uma porção. Acho que ele estava entre esse pessoal. Ele saiu, ele casou-se novamente, ele reconstruiu a vida dele, ele escreveu a obra dele. Então, ele deu um sentido à vida que para ele tinha que ter. E nós temos que ter, porque senão nós mergulhamos nesse niilismo aí, em que ela estava mergulhada. E isso é muito triste, nossa Senhora. A pessoa desiste de viver mesmo. Por isso que tem muita gente que suicida, porque mergulha nesse nada. É verdade, Ana. Olha a sabedoria dele, né? Ele conseguiu dar um sentido à vida. Agora, você imagina, na hora que ele saiu de lá, o quanto que ele estava engrandecido, né? O tanto que isso foi positivo para ele. Vamos ver o que a Lucélia escreveu. Como ficou assim nessa altura? Evoluiu assim? Nesse vazio, ficou assim em determinado momento? Você está falando da moça, Lucélia? Ou do Viktor Frankl? Da moça, ela está falando.
Então, como que ela ficou, né? Como que ela conseguiu ficar assim nessa altura, evoluiu assim? Ela não evoluiu, né? Eu penso que ela ficou marcando passo. Ficou marcando passo. Eu concordo com Né? você. Ela ficou estagnada, É. porque a vida dela não tinha utilidade nenhuma, era uma vida inútil, vazia, como a Lucélia disse, né? Então, ela estava mergulhada no niilismo, nada, nada. E o Para que ela, tudo é nada. uma pessoa que não tem sentido, gente, é o que você falou, né, Ana? É muito triste, né? Porque ela não vê em nada uma alegria, um ânimo, né? Ai, não, preciso fazer isso, eu quero melhorar pelo meu filho, pelo meu neto, e nada, né? Ah lá, a Lucélia colocou vida após vida, que horror mesmo, né? Não é fácil, não, né? Quer ver? Vamos caminhar mais um pouquinho. Nós damos-te instruções, pondo-te sob os olhos os diversos graus de sofrimento e de posição dos espíritos condenados à expiação em consequência de suas faltas. Porque ele estava convidando ela para trabalhar, né? Falou, vamos trabalhar juntos, né? Você quer aprender? Olha a proposta do espírito. E aqui eu quero, assim, todos vocês sabem, a gente só lembrando que a espiritualidade sempre convida a gente para melhorar, né? Sempre coloca alguém na nossa vida para a gente melhorar. Lá, olha o espírito falando, né? O médium, enfim, o participante lá, né? Vamos fazer isso juntos. Você quer aprender? Ela fala que não. Por quê? Porque ela fica fatigada. Ela está enfadada, né? Ela nem tentou, porque ela poderia ter falado assim, então eu vou tentar. Ah, não gostei, era um direito, mas nem tentar ela quis, né? Pode falar, Ana. Para ela, a vida era um tédio, né? Permanente. Vivia entediada. É triste mesmo a vida assim, né, gente? Credo. Aí ele vai explicar agora. Angélia era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida é tão inútil para os outros quanto para elas mesmas, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, que são as únicas que podem dar encanto à vida, porque pertencem a todas as idades. Ela não pôde empregar seus jovens anos senão em distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo havia feito vazio em torno dela, porque ela havia, não, uai, perdi aqui, deixa eu voltar, gente. Já havia feito vazio. Não pode mexer, viu? Enquanto eu estou lendo. Ela não pôde empregar seus jovens anos, senão em distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo havia feito vazio em torno dela, porque ela havia feito vazio no seu coração. Quer dizer, ela fez o vazio no coração e o mundo fez o vazio em torno dela, né? Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a infelicidade do marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou o bem-estar deles por sua incúria e sua preguiça, falseou o julgamento e o coração deles, primeiro pelo seu exemplo, depois abandonando-os aos cuidados dos domésticos, que nem mesmo tomavam cuidado de escolher. Sua vida foi inútil para o bem e por isso mesmo culpada, pois o mal nasce do bem negligenciado. Olha aqui, gente. O mal nasce do bem negligenciado. Não fazer o bem já é o mal. Compreendei bem todos que não basta abster-se das faltas.
É preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai sobre eles, e compreendeis que eles vos colocam uma barreira que vos detém à beira do mau caminho. Eles vos forçam, ao mesmo tempo, a voltar atrás para tomar o caminho oposto que leva ao bem. O mal é oposto ao bem. Portanto, aquele que o quer evitar deve entrar no caminho oposto, sem o que sua vida é nula. Suas obras estão mortas, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Vixe. Agora a gente tem muito pano para a manga, né, Ana? Pode falar. É por isso que Jesus falou, né? Deixai os mortos e enterrar os seus mortos. É verdade. Olha, a vida dela foi uma nulidade mesmo. Você vê, ela não tinha interesse nos filhos, na casa, no marido, na vida social, né? Não tinha um propósito. É o que você falou, né? Ela não tinha um sentido. Nós temos que ter um sentido na mesma. Ainda que... Marlene, do estudo, olha lá, ó, nós estamos aqui estudando, olha lá, ó. Então, É capaz de procurar no estudo, no cumprimento de seus deveres para com a família. Isso aí acho que nós todos aqui estamos fazendo, né? eu acho que sim. Eu acho que não, nós estamos, ainda né? bem que nós não estamos estagnados. E você vê, né, Ana, você, a dona Honória, a Lucélia, que estão aqui, o Tony. Quando a gente tem os estudos, a gente tem um propósito, né? E isso nos move, é gostoso. Hoje eu tenho estudo tal, a gente fica motivada. Chega aqui, mesmo que você tenha lido o texto antes, chega aqui, um apresenta uma coisa, o outro apresenta outra, você fala, nossa, é legal, não tinha pensado nisso. Enfim, a gente sai maior do que nós entramos. Né? Então, eu li o texto antes. Só que agora, o meu texto está crescido com a leitura de vocês, com a observação de vocês. Eu acho que cada um vai fazendo isso, né? Isso é um propósito de vida. E com esse estudo, no nosso dia a dia, claro que a dificuldade para a prática do bem é muito difícil, mas alguma coisa fica em nós. Ah, fica. Fica sim, não é? Quando a gente comete alguma falha, ou no pensamento, ou na palavra, ou mesmo na prática, já tem uma vozinha interior que fala assim, ô Marlene, você não lembra o que você estudou lá? Vamos ver, Lucélia, pois aqui, não apenas nessa, ela vem... deixa eu só pegar aqui, espera aí. Não apenas nessa, ela vem não fazendo bem, em muitas vidas, imagina a responsabilidade dela. Pior que não era só nessa, né, Lucélia? Até porque, se nessa ela era assim, é porque nas outras também era, né? Que o espírito não regride. Isso aí. Vocês vejam, eu acho que todas nós que estamos aqui, todos nós já somos pessoas que já trabalhamos, que já constituímos a família. Tem pessoas que estão na nossa situação e que já não querem saber de nada. Ah, não, já fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Eu acho que nenhum de nós que estamos aqui pensa assim, né? E eu acho isso muito legal. Porque enquanto nós estivermos encarnados, nós temos que ir trabalhando, né? Vamos ver que ele vai fazer mais uma pergunta para ela. Posso vos perguntar qual for a existência anterior de Angélica? Ele está perguntando, qual foi a sua existência anterior? A última devia ser sua consequência. Aí ela responde, ela havia vivido na preguiça. Não, agora quem está respondendo é um outro espírito que está respondendo, né? Sobre ela. Ela havia vivido na preguiça beata e na inutilidade da vida monástica. Então, ela foi uma religiosa.
Mas mesmo na vida religiosa, ela era preguiçosa. Ela não precisava ser preguiçosa, né? Eu acho que todos nós conhecemos, pelo menos já ouvimos falar, de pessoas que vivem na vida monástica, que são trabalhadoras, né? Lutam pelo bem, estudam, ajudam. Ela não, lá ela ficou na preguiça. Aí encarnou para ter filho e um lar, também continuou na preguiça. Aí o espírito vai explicar. Preguiçosa e egoísta por gosto, ela quis tentar a vida de família. Certo? No projeto reencarnatório, ela falou, não, quero ter uma família, tal, vou melhorar. Mas o espírito progrediu muito pouco. Ela repeliu sempre a voz íntima que lhe mostrava o perigo. O declive era suave, ela preferiu deixar-se ir a fazer o esforço para se deter no início. Hoje, ela ainda compreende o perigo que existe em se manter nessa neutralidade, mas não se sente com força para tentar o menor esforço para daí sair. Orai por ela, despertai-a, forçai seus olhos a se abrirem para a luz. É um dever. Não negligencieis nenhum. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Preenchei, portanto, as condições de vossa existência como espírito destinado à paz eterna, como corpo destinado ao serviço do espírito. Vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai então a inteligência, a fim de que ela dê uma impulsão salutar ao instrumento que deve ajudar o espírito a cumprir sua tarefa. Não lhe deis repouso nem trégua, e lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será dada senão depois do trabalho. Portanto, durante todo o tempo em que tiverdes negligenciado o trabalho, todo esse tempo durará para vós a ansiedade da espera. Nossa, que beleza! Vamos trocar a figurinha aí, gente. Tem muita coisa aí. O que é que eu termine de ler e a gente conversa? Falta só um pouquinho. Ai, termina, Maria. Terminar, né, Ana? Trabalhai. Trabalhai sem cessar. Cumprir todos os vossos deveres sem exceção. Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e vossa fé vos sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do Altíssimo do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo consiste em degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois, sob vossos pés, e contais que estáis cercados de amigos que vos estendem a mão e apoiam aqueles que põem sua força no Senhor. Mono, que foi o espírito, né, que com certeza conversou e dissertou sobre isso. Então, vamos lá. Eu mexo com meus netos, né, a Sofia, eles começaram a trabalhar, né, mais cedo, aí reclama, a Sofia é muito engraçada. Ah, não, nossa, que aquele trabalho mesmo é um trabalho escravo, e por que não sei o quê? Aí eu escuto e falo assim, o trabalho é uma lei de Deus. Eu só falo isso, o trabalho é uma lei de Deus, e é assim que a gente vai aprender. A gente sabe, né, que aqui na Terra tem mesmo as explorações, tudo, mas eu não vou falar isso para ela por enquanto. O trabalho é uma lei de Deus.
E imagina se a gente não trabalhar, né? Vai ficar igual essa moça, esse espírito. O que você diz, Ana? Eu concordo com você, né? E digo que quando eu iniciei com a oração, eu falei dessa necessidade imposta, porque a vida em si é uma necessidade. É. Né? Fala lá no livro dos Espíritos. É verdade. Não estou falando por minha conta e risco, não. Está lá no livro dos Espíritos. Tem um lugar lá que fala que a vida é uma necessidade. E a evolução também é uma necessidade, de qualquer jeito. E no Evangelho fala que o trabalho é um meio de nós desenvolvermos a nossa inteligência. Então, você vê que nem orar ela sabia. Então, se nós não temos assim, eu não posso fazer nada por ninguém, ore pelas pessoas. Já é uma forma de você estar trabalhando espiritualmente, fazendo uma oração. E nem isso ela sabia fazer. Então, essa lição foi linda demais de hoje, todas, né? Mas essa, então, ela mostra claramente para nós como é que nós temos que fazer. É uma receita, fala que não tem receita, mas os espíritos dão a receita, tintim por tintim. Agora, é verdade. Cada um vai fazer esse bolo, né, da sua forma. Às vezes o bolo cresce mais, às vezes cresce menos, às vezes 14. Depende da temperatura do forno, do fermento, né? Da forma como manipulamos os ingredientes. Mas é isso aí. A receita está aí. É interessante, né, Ana? Você falou uma coisa, eu estou pensando sobre isso. Quando você falou, ora, se você não tem o que fazer, ora. E quando a gente ora por alguém, nós vamos desenvolver o nosso sentimento. Não vai? Porque você pensa, eu vou orar, por exemplo, por você, né? Aí eu vou desenvolvendo o amor por você e o sentimento em mim. Eu vou melhorando. Porque naquele momento, e é um compromisso que eu faço de querer o seu bem. E isso, gente, isso é muito legal, eu acho. Muito legal. É um aprendizado e tanto, né? É claro que se eu posso fazer mais do que oração, que eu faça, né? Mas se eu não puder, a oração já é um caminho, né? Pode falar, Ana. Ajuda a gente a evoluir, né, Marlene? Porque você tem que desenvolver o intelecto estudando e o sentimento, não é? Aí você sai de si mesma e se dedica ao outro, estabelece conexão com o outro, que é uma necessidade nossa. Nós não somos uma ilha para viver isolado igual ela. Ela não se conectava nem com os filhos, nem com o marido. Então, você vê que ela não tinha sentimento desenvolvido. Então, você colocou muito bem, é uma questão de desenvolver o sentimento. E quando você ora, você desenvolve mesmo essa conexão com o outro. E nós não podemos ficar só em torno do nosso umbigo. E mais ainda, né, Ana? Quando você ora por alguém, não é só aquela pessoa, as pessoas que gostam dela, principalmente os desencarnados, eles se aproximam, já vai estabelecendo. Então, às vezes, você pensa que está orando por uma pessoa e está só lidando com aquela pessoa, não. Tem muitos espíritos que agradecem, né? Que vêm agradecer e que estabelecem elas de simpatia. A Lucélia escreveu aqui, deixa eu ver o que ela escreveu. Lembrando que muitos monastérios nada faziam. Nada faziam, né, Lucélia? Acaba sendo uma vida... lá, outra coisa, ela foi muito egoísta. Acaba sendo uma vida... Se eu não sei, não posso falar muito, tenho até medo, porque a gente não conhece muito. Mas você fica muito reclusa, fica num mundinho muito...
entre eles ali, né? Mas eu não sei, eu não posso falar nada. Acho que eu não sei nada. Pode falar, Ana. Eu penso que, não sei se eu vou falar besteira aqui, agora eu vou falar por minha conta e risco. Eu penso que nem egoísmo ela tinha. Ela estava mergulhada no vazio, no nada. Ela não tinha amor de si. Não tinha nem amor de si. Porque quem não sabe doar é porque não tem. E ela, infelizmente, é um caso que ela não sabia, ela estava mergulhada mesmo no vazio. Num vazio. Então, nem egoísta ela era, porque nem nela ela não estava pensando. Porque ela deixou transparecer aqui. É mesmo, nem nela. A Luciana concordou com você. Nem nela, né? Ela parece que não tinha um objetivo. Vou fazer isso para aprender, para ser feliz. Não. É o que você falou no começo. Eu acho que é a pior situação que a criatura se encontra. É pior do que ser ruim. Porque, assim, ela não saía fazendo mal para os outros. Isso aí ela não fez. Ah, vou matar fulano, vou fazer isso. Não, ela não fez isso. Mas eu acho que ainda é pior do que quem faz isso. Porque aquele que Ela faz... não fazia nada, né? Não fazia... O que faz o erro, naturalmente ele vai sair desse lugar, né? Ou porque vai ser criticado, ou punido, enfim. E ela nem isso ela fez. É muito triste a situação da Angélica, que de anjo não tinha nada, coitada. Mas olha o que a espiritualidade faz, ora por ela, né? Porque a oração, ela vai arrombando, né, as portas do coração. Ô, gente, tem um outro texto, mas aí o outro texto é grande. O que vocês acham? Eu penso, não sei. A gente pode ficar aproveitando aqui, trocando umas figurinhas, e porque não vai dar tempo de ver tudo mesmo. Vai ter férias. Então, vai ter férias, a gente vai esquecer. O que vocês acham? Eu acho que vamos trocar figurinha em torno dela. Tem muita coisa, né, Ana? Porque ela é muito importante, né? Muito importante essa questão do sentimento aí que você tocou. Ela não tinha sentimento, ela não tinha nem amor por ela mesma. E a gente primeiro tem que ter amor de si, para depois você amar o outro. Porque se você não se ama, você não é capaz de amar ninguém. Não é mesmo. Verdade. Não é. Quer ver o que a Lucélia escreveu? Lucélia vai puxar outro assunto aí. Mas as pessoas que ela negligenciou foi o mal que ela fez. Tem razão, Lucélia. É porque eu tinha falado que ela não tinha feito mal, né? Você tem razão, Lucélia. Retiro o que eu disse. Porque, por exemplo, os filhos, né? Ela não cuidou, não amou, ela causou dano nesses espíritos, tá certo? Ela causou dano. É isso aí. Fala aí, Ana. É o que o Tonho lembrou lá. Só de não fazer o bem já é um mal. Está lá no Evangelho. Só de não fazer o bem, você já está fazendo um mal. Porque o mal é a ausência do bem. Né? Lá fala, o mal é a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz. Porque aqui no texto ainda fala assim, né? Só concordando com a Lucélia ali, que ela punha os empregados para cuidar dos filhos. Até aí, se ela tiver... Mas ela nem escolhia, né? Quer dizer, ela não sabia se eram pessoas boas, se eram pessoas dignas. Pode tirar aqui, né? Pode tirar. É isso aí. E ela fala... Eu acho que esse livro, todas as pessoas tinham que ler ele e prestar bem atenção, né? Porque tem muita gente que leva a vida assim, né? Igual ela, né? E não aproveita nada, né?
E acho que está Dona muito... Honória, nós já falamos isso aqui várias vezes, eu concordo plenamente. Eu nunca tinha lido esse livro do jeito que nós estamos lendo. Eu pegava alguns capítulos, algumas histórias, às vezes para fazer algum comentário, algum trabalho, mas desse jeito que nós estamos lendo, eu confesso para vocês, eu nunca tinha lido. E eu fiquei apaixonada. Eu concordo com você. Eu já liguei tudo. Eu já fui do começo no fim. Teve uns lugares que eu até marquei com lápis, porque a gente não entende muito, né? Aí é bom a gente estudar com os outros, que a gente vai aprendendo melhor, né? É verdade. Mesmo, Dona Honória, a gente aprende uns com os outros, né? Aprendendo, sim. A senhora fala, a gente aprende, a Lucélia fala, a gente aprende, a Marlene fala, o Antônio Carlos fala, o Vitor fala, a gente aprende. A gente vai aprendendo. Um vai ensinando o outro, né? Vai. É a melhor forma essa de a estudar. melhor forma. É a melhor forma. É igual esse livro do Gênesis, né? Quando eu fui em Londres, eu perguntei ao Ricardo, falei, você já viu essa cabeça desse dourado grandão, né? Falei, eu já sabia que tinha isso, porque eu já tinha lido o livro, né? Aí eu já sabia as figuras grandes que conta, porque tudo lá no museu tinha, né? Para a gente ver. Falei, tá vendo? Por isso que é bom a gente ler, né? Porque eu já estava... bem. Você aí viu? Eu aprendi com a Kardec, né? Você lembra, Ana, quando nós estudamos a primeira parte da Gênese? Lembro. Aí a Dona Honória lembrou que ela viu tudo lá no museu em Londres. Pois é, ela falou. E o museu deve ser lindo, hein, Dona Honória, esse museu, né? Nossa, é uma beleza lá. É pena que a gente não pôde demorar muito, porque a Danube estava muito barriguda, e ela estava com medo de barrar nos outros, né? Porque teve uma mulher que tomou um cotovelado e perdeu o neném. Aí ela até foi sentar num canto lá. Aí a gente nem andou no museu todo. Falava, vamos embora, né? Porque é difícil, assim, né? Mas eu ouvi muita coisa que eu já sabia. Falei, nossa senhora, por isso que é tão bom ler. Aí, agora, de vez em quando, eu estou caçando os pedaços para me ver direito como que é. Dona Honória lê bastante. Eu acho que eu fui também nesse museu aí. Não sei, tem vários museus lá, né? Mas eu fui no museu também, muito interessante, lá em Londres. Deve fui ser também lá no Meridiano de Greenwich, né? Não sei se a senhora foi lá, uma beleza também. Não? No Meridiano de Greenwich. Eu andei em muitos lugares lá, mas eu nem lembro, não. O Meridiano é interessante demais. E lá tem também tipo de não é museu, é um museu, contando também tudo, assim, tudo em, como é que fala? Informatizado, né? Em telão. Uma maravilha. Então, muito interessante. Mesmo. E tem a faixa luminosa, ela é iluminada. Muito lá, sabe? Marcando o meridiano, a linha do meridiano no chão. Deve ser esse lá. Porque tinha as figuras das pessoas antigamente, tudo peluda. É esse aí? Não, acho que eu fui no outro. É outro, né? Esse lá tinha... Nós andamos, viu muita coisa. Eles mostrou animal embalsamado, mostrou uma pessoa peluda, de pelado mesmo, sem roupa nenhuma, né? Nossa, foi muita coisa que a gente viu lá. E nós, acho que o museu que eu tive lá foi só esse. Depois a gente foi lá, andou lá na coisa da rainha, no castelo. Teve muitos castelos que a gente foi e não estava funcionando, estava fechado. Mas o da rainha a gente andou nele também. Mas o museu, acho que eu só fui nesse museu mesmo, um grandão, que tem muito bicho, as figuras, tem, né? Até como é que chama? O rinoceronte? Não, como é que eles falam? Aqui é bicho que os meninos brincam muito, como é que chama? Dinossauro. Tinha um que eles montou ele e ficava
avançando assim para o lado da gente, a gente até assustava. Não sei se deve ser esse, eu não sei não, eu não lembro o nome dele. Mas fui. Era muito grande. Londres é muito bonito, né, dona Honora? Eu gostei muito de Londres. Eu achei uma cidade tão bonita, tão cheia de parques, muito verde, né? Diferente de Paris. Tem que muito é uma selva de pedra, assim. Tem os bosques também, mas não é como Londres. É, né? Então, assim, ó, a gente foi no Parque das Flores, só rosa, coisa mais linda. Depois andou nos parques lá dos bichos, andou nos parques lá que tinha muita fruta também, tinha marmelo, cada marmelo grandão, assim, ó, parecia uma perona, e eu achei que era pera. Lá caía para o chão, ninguém pode falar não, né? Estava cheio o pé, aquela beleza, e a dona Ubi, não, vai, isso aqui é marmelo. Falei, nossa, eu nunca vi um marmelo tão grande, uma beleza mesmo. As abobronas grandona dos parques lá, coisa mais linda. Eu gostei também, as casas muito bonitas, diferentes, né? Muita árvore, né? Tem casa que a gente quase nem vê, a gente anda assim, até é coberto com tanta árvore. Vocês duas viajaram mesmo, hein? A Ana viajou bastante, conhece muita coisa. Muito bom, né? Tá fechado, Ana, seu microfone. Eu me dei de presente essas viagens. Eu falei, eu gosto de mim, então eu tenho que me presentear, né? E eu me presenteei. Falei, eu vou me dar de presente, que eu mereço. Isso mesmo, e, claro. E fui. Aí depois apareceu uma oportunidade de ir para Israel, que eu nunca imaginei na minha vida, porque na Europa eu sonhava, desde adolescente, conhecer. Mas lá em Israel nunca me passou nem pela cabeça que eu pudesse ir um dia. Você já me falou, mas eu esqueci. Essa viagem, como que surgiu mesmo? Para Israel? A sogra da Ana Maria ia. E ela me chamou. Né? Ela falou, vamos. Eu falei, vamos. E aí eu comecei a me preparar. Eu fiz um tratamento com a Mara, de radiestesia, lá com o pêndulo, e eu fui fazendo esse tratamento, porque foi 1 ano antes de preparo. E quando a Mara falou, nossa, que beleza, eu fui tomando os remédios, como é que chama os cristais lá, eu esqueci o nome agora. E ela falou, nossa, depois no final, ela colocou o pêndulo, tudo, né? E eu não tinha falado para ela que eu ia viajar, não falei para ninguém. E fui me preparando, tanto espiritualmente como materialmente. Fui comprando alguma roupa, aos pouquinhos, né? Roupas íntimas a mais, para poder passar bastante tempo sem precisar nem lavar. E eu me preparei. Aí a Mara falou para mim, a Mara você conhece, né, Marlene, lá da farmácia? Conheço, Ana. Ela é ótima. Pois o Pedro falou, nossa, que maravilha. E me deu um medicamento lá. Aí eu falei para ela, olha, eu vou viajar. Ela falou, nossa, por isso que está essa beleza aqui, ó. Para o lugar onde você vai, né? E eu fui, fiquei assim, maravilhada. A sogra da Ana Maria foi? Hã? A sogra da Ana Maria foi? A sogra da Ana Maria, com problema sério de joelho, acabou morrendo. E eu fui com o pessoal católico. Certo. E eu tive que escutar, porque tinha missa todo dia. E eu tive que escutar em cima da casa de Pedro, porque cada lugar lá, eles constroem uma igreja em cima. Eles chamam de santuário. E em cima da casa da sogra de Pedro tem uma igreja. E tem um vidro no piso,
Lá de cima você vê a casa, as ruínas, né, da casa. E eu tive que escutar, eu até saí, eu fui para fora e fiquei andando ali. O padre falar de espírita, falar mal de espírita. Eu acho que eu lembro de você me falar isso. Eu falei, não sou obrigada a ficar escutando esse padre falar mal de espírita, não. Saí, estava muito quente, e fui visitar umas ruínas de uma sinagoga que tem assim do lado, e ali provavelmente Jesus pregou naquela sinagoga. Aí eu andei por ali, vi tudo muito bonito, aquelas colunas, né, em mármore, toda trabalhada, muito interessante. E eu falei, não vou escutar esse padre falando mal de espírita, não, bobagem é essa. Mas o padre tinha ido também ou era de lá? O padre? Ele tinha ido na excursão? O padre tem de lá e tem o que... Entendi. E foi daqui. Mas que nós somos com o padre Zé Augusto, ele é negro, preto. Não pode falar negro, né? É preto. Fala. Ele é preto. Um padre muito bom. E assim, pregação, leitura da Bíblia o tempo todo, né? Dentro do ônibus. Mas nós visitamos todos os lugares. O Monte das Bem-aventuranças é maravilhoso, o Monte Tabor tem uma energia assim, fora de série. Deve ser lindo mesmo, né? É lindo. É. Muito lindo.